nesta quinta-feira, dia 13 de fevereiro, na Bolsa de Chicago, as cotações terminaram o dia com estabilidade. Testaram altas, testaram baixas, tímidas variações, mas terminaram ali perto do 0 a 0 com pequenos ganhos. No mercado interno, a situação já é diferente. É preciso olhar para os prêmios com certo carinho e entender como é que isso está chegando para formar principalmente os preços nominais da soja nesse momento. Por isso que hoje a gente convidou para estar conosco o Donalvan Maia, que é CEO da Fox Grãos, para nos ajudar a entender que momento é esse, principalmente para o mercado brasileiro de soja. Donalvan, seja bem-vindo, meu amigo, boa tarde. É um prazer ter você com a gente por aqui. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os produtores rurais que nos assistem, a grande audiência do Notícias Agrícolas. É uma honra estar aqui mais uma vez falando desse nosso mercado de soja e acaba que agora não é nem só o mercado de soja, é o mercado de soja, milho, boi, dólar, é uma miscelânea de informações aí formando o preço e o produtor tendo que tomar a decisão em meio a outros desafios climáticos que o Brasil inteiro vem passando nesse momento. É verdade, dona Alvan. A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar, embora seja óbvio já a gente falar um pouquinho mais sobre o mercado da soja, mas eu queria começar contigo hoje falando do mercado nacional. E você me dizia, Carla, a gente vê os preços um pouco atravancados. A gente está com a colheita em andamento, mas esses problemas climáticos estão na conta. O que o mercado interno, ou o mercado, a formação de preços no Brasil está nos sinalizando nesse momento e elas são reflexo do que agora, dona Alvan? Cara, eu vou te fazer uma análise de operador de mercado mesmo ali, que a gente faz muita comercialização, está nas duas pontas, como uma trade, né, como comprador em várias, dependendo da ponta, e vendedor de outro lado. O que a gente percebe é que com essa quantidade de informações, desafios geopolíticos, guerras acontecendo, eleições pelo mundo todo, eleições nos Estados Unidos acontecendo nesse momento, ficou-se muito. O pessoal ficou muito arredio, vou colocar uma palavra aqui, um pouco arredio para poder fazer negociações. Isso não foi só produtor rural, não, tá? Foi produtor rural, mas também os grandes compradores de grãos, tanto internos quanto externos, começaram a ficar um pouco esperando para fazer suas compras. Então, isso bagunçou um pouco o mercado, porque a gente não consegue analisar simplesmente olhando uma cotação da Bolsa de Chicago, simplesmente olhando só dólar, porque a grande conta aí a gente, quando vende soja, não vende só soja, né? A gente tem que vender bushel, prêmio. E quando eu tô falando prêmio, não é só aquele prêmio porto, tá? É o basis, da região que a gente está em relação ao porto, o que está acontecendo, se o basis sobe, ou seja, se eu não tenho uma variação da relação dólar para Chicago, mas o meu preço variou, eu variei prêmio, eu variei basis, concorda? Então não é simplesmente uma ponta para o porto, porque você falou muito bem de mercado interno. Às vezes o mercado interno precisa comprar e ele começa a abastecer. Então, o que a gente viu, tanto para soja quanto para milho, foi os compradores esperando um pouco mais para pagar para ver o que ia acontecer. Até porque, e isso é lógico e racional, porque a gente tinha uma entrada do novo presidente dos Estados Unidos que se ele fala A, o mercado vai para o lado, se ele fala B, o mercado vai para o outro. E a gente viu ele falar uma coisa num dia e falar outra coisa no outro dia. Então, todo mundo ficou um pouco mais esperando mais para comercializar. Aí, qual que é o reflexo disso tudo? Só que antes um pouquinho, a gente está vendo aí o clima sendo desafiador demais em pontos cruciais, que foi, primeiro, no plantio da soja e agora na colheita da soja. Então, o produtor, além de estar muito atarefado com esses afazeres cruciais aí para colher realmente todo o trabalho dele, ele está tendo que fazer conta, ele está tendo que estar muito mais atento em relação à variação de preço. Então, o que está acontecendo? Respondendo a sua pergunta aqui depois de fazer uma análise. Ah, está variando bastante Chicago e variando bastante dólar, e o preço, se a gente for analisar desde 2024, vamos analisar ali de junho, julho de 2024 até agora, o preço variou muito pouco, o preço nominal, o preço em reais por saca, que a grande maioria dos produtores rurais operam em reais por saca. A conta dele é feita em reais por saca, as contas que ele tem que pagar, a relação de troca é baseada em reais por saca. Então, esse preço aí, ó, vou colocar na Praça de Goiás, está no centro do Brasil, só para a gente ter uma noção. A gente teve preços futuros, não preços presentes. A gente viu uma oscilação muito grande no preço do mercado físico disponível. Mas preços futuros para essa safra que está sendo entregue agora, 2025, que bateu no máximo na casa dos 119, 120 reais. E o mínimo dela que a gente acompanhou aqui foi na casa dos 105 reais. Então foi uma variação, Carla, que variou de 15 reais, mas durante quase um ano. Então foi pouca variação. Então isso foi o Uhum. mercado regulando um preço que ele podia pagar. E aí agora a gente vê na colheita uma bagunça. Preço de Chicago ela chegou a 9,40, todo mundo achou que ia perder, chegar nos 8,50, mas o preço ele não mudou muito.
estava na casa dos, vou colocar a casa dos R$ 110 aqui em Goiás. E aí agora a gente vê, tem uma perspectiva de colheita nesse momento muito grande, porque o que nós estamos vendo, ó, tem problema de colheita? Com toda certeza. Tá difícil sair caminhão, tá com fila nos armazéns, o preço do frete está aumentando, só que o que nós estamos vendo é uma queda pequena ainda em relação ao preço quando a gente olha assim, nossa, vai entrar uma safra muito grande, geralmente os prêmios tendem a cair, os preços tendem a cair. Aí você diz, ah, mas que segurou o preço então foi a alta de Chicago? Bom, teve uma quedinha no dólar, que agora está 5,79, 5,80, chegou a 6,20, mas aí subiu Chicago, não mudou muito o cenário. Poxa, mas espera aí, Chicago deu uma queda muito grande nos últimos 2 dias, também o preço não mudou muita coisa. Então a gente está no mesmo patamar aí, claro que varia entre 108, 109, até uns R$ 113, dependendo da praça, mas o que a gente está vendo é um preço quase que parado, que é o preço que o comprador entende que ele consegue trazer essa soja e o produtor consegue entender que ele pode vender essa soja. Claro que esses preços colocados em armazéns, né, como eu falei, esse preço varia aí R$ 5, R$ 6 dentro do estado até grande, como o estado de Goiás, com dificuldades logísticas, eles variam de acordo com a compra. Mas o que está acontecendo é o preço um pouco, como você disse, atravancado aí, não variando muito, na gangorra, no cabo de guerra ali entre comprador e vendedor, o produtor precisa vender, mas também o comprador precisa comprar. Por isso que eu comecei falando que o produtor ele ficou segurando um pouco mais as compras e agora ele vem para a compra. E a gente vê também um line-up aí, uma exportação brasileira em fevereiro, com nomeações de navios muito altas, muito mais altas do que o ano passado. Então o comprador está querendo comprar. Então, opa, esse é ponto de alta. Ok. Mas espera aí, o produtor está precisando vender. Então, por isso que os preços não estão saindo do mesmo patamar. Então, por enquanto, é difícil a gente enxergar alguma coisa. E, infelizmente, o que a gente vê é que vai ter uma entrada de soja expressiva nos próximos dias. O clima tá chovendo agora, né? Mas o clima parece que nas próximas 2 semanas deve desenrolar e vai ter uma entrada grande de soja. Então, pode ser que os prêmios caiam e o preço nominal tende a cair um pouquinho, infelizmente. E aí é onde entra aquela grande máxima que o planejamento é tudo, né, para a gente poder fazer nosso escalonamento, divisão de lotes e, consequentemente, fazer médias de preço. Era exatamente isso que eu queria entender. Esse cenário, e me parece ser um cenário bastante complexo, né, dona Alva? Porque por mais que os preços pouco tenham variado, e talvez eles pouco tenham variado justamente em função dessa uma certa cautela que eu posso perceber que o mercado adotou em função desses fatores que você elencou aqui para nós, o que isso significa efetivamente para o produtor? Apesar dessa situação, talvez essa pouca variação, ela seja um sinal de oportunidade para quem precisa vender, principalmente porque se a colheita vai ganhando um pouco mais de ritmo, a gente pode ver uma pressão sobre esses prêmios acontecer de forma mais significativa nas próximas semanas, nos próximos meses. O Chicago pode ter uma variação um pouco maior. Esse mês ainda a gente tem que receber o Outlook Forum do USDA com as primeiras projeções para a safra 25-26. Tem uma guerra comercial em andamento. Que momento é esse, portanto, para o produtor que está ali com a sua soja, conseguindo escoar, apesar da logística meio travada também nesse momento, olhando para esse cenário, precisando tomar decisão? É um momento oportuno para comercializar? Cara, nós temos nossos clientes aqui que nós damos consultoria e fazemos todo o planejamento, e claro que a decisão fica na mão do produtor. Então, tem produtor que nesse momento está com os seus 70, 80% da soja já travada, já com a sua margem de lucro estabelecida, e tem produtores que estão um pouco menos vendidos. Tem gente que está ali na casa dos 50% ainda, tem produtor de escala de qualquer forma. Mas o ponto é o seguinte, tá, e agora? O que eu vou fazer? O que nós estamos vendo nesse momento é uma janela de oportunidade, porque a expectativa era de mais queda para a soja nesse momento, então tem uma janela de oportunidade de negociação para o produtor que está pouco, quer dizer, está muito exposto, ou seja, pouco fechado. Então ele ainda está tendo esses preços e a ideia nesse momento é correr para fechar o máximo possível em relação à sua conta, fechar o máximo possível em relação ao seu custo de produção. O mercado está dando essa oportunidade dele fechar. Por quê? É difícil eu dizer, cravar o que vai acontecer, tudo pode acontecer de amanhã para depois. Mas o que está se desenhando com a grande oferta no mercado é justamente uma diminuição de preço. Tem que haver alguma coisa muito diferente no mercado, uma notícia muito difícil para fazer esses preços subirem expressivamente. Então, se subir, sobe pouquinho, está variando aí, como eu falei, R$ 1 para cima, R$ 2 para cima, R$ 2 para baixo no outro dia. Então, o mercado está dando a oportunidade de quase que vender, quase que na média do que ele vendeu, que ele teve de preços nominais durante o decorrer dessa safra, um pouco abaixo, sim, um pouco abaixo, mas não tão abaixo que geralmente quando chega um boom, uma explosão de colheita aí,
que a nossa expectativa aqui, pelo menos, é que a gente colhe aí no Brasil cerca de 170 milhões de toneladas mesmo. Ah, claro que, como eu falei, a gente tem problemas pontuais, tem alguns intempéries, alguns produtores impactados por causa do clima, soja com problema de qualidade, mas a gente está vendo isso pontual porque a gente está vendo muito produtor colher com expectativa alta de produtividade nessas primeiras áreas. A gente não sabe como vai performar as sojas mais tardias, mas essas precoces estão com uma produtividade muito boa. Então, para resumir, nesse momento, sim, quem está muito exposto, o mercado está dando oportunidade de fazer fechamentos e se garantir. Porque se você estiver muito exposto e ficar esperando alta e acontecer o inverso, a gente tem um problema. E o ano é 2020, 2025, né, safra 24, 25, muito desafiadora. Os produtores já vêm de 2 ou 3 anos com desafios de fluxo, de margem. Então, é um ano interessante para poder se organizar. E eu queria falar uma coisa aqui, cara. Como aqui nós somos estrategistas e até um pouco menos analistas, a gente olha muito o planejamento. Então, quando a gente olha para o planejamento, diz o seguinte: olha, eu estou na boca da safra, a colheitadeira tá em campo, o caminhão está aqui, eu não sei o que fazer, é um paciente que está na UTI. A gente tem que tentar salvar, igual você falou, cara, vou tentar salvar, tentar fazer margem de lucro aqui, só que fazer, sabe o quê? Pensar na próxima. O que a gente tem que fazer, olhando para tudo que está acontecendo agora, é já começar a olhar para a safra 25, 26. E é difícil, eu sei que a gente está falando de fechamento de soja agora, mas esse é o recado que esse momento está dando agora. Está muito difícil e a gente está vendo aí oscilação muito grande de dólar, oscilação muito grande de Chicago. E aí, quando a gente olha para Chicago ano que vem, na casa dos 10,50, muitas relações de troca já fazendo conta. Então, o ideal agora é o produtor olhar para essa safra agora para tentar sair dela com sustentabilidade financeira, porque pode ser que ela diminua. E um cuidado que eu digo para os produtores rurais é que aconteceu ano passado, cada um tem a sua linha de pensamento, respeito todas, mas toma muito cuidado às vezes com o fluxo de caixa, porque às vezes o produtor vai esperar armazenar para poder pegar um preço melhor lá na frente, o que pode sim acontecer, a demanda está alta, mas isso tem um custo de carrego e necessidade de crédito muito grande. Então, que ele faça essas contas agora, tentar organizar essa safra 24, 25, já pensar no milho safrinha e pensar na próxima safra. Então, nesse momento é momento de oportunidade sim de fechamento. E eu sei que não é o tema a gente falar de milho, mas o milho também está dando bastante oportunidade para quem está conseguindo plantar e ter essa segurança um pouco maior da safrinha. Mas é muito importante a gente trazer o milho também para a nossa pauta, Dona Alva, eu acho muito pertinente você falar sobre isso, porque o fluxo de caixa está ali muito entremeado das duas culturas, né? O produtor que hoje está com dificuldade, por exemplo, para colher a sua soja por um excesso de chuva, por exemplo, está vendo a sua janela melhor para o plantio da safrinha e por água abaixo, literalmente. Então, eu imagino que essa rentabilidade da safrinha também seja uma preocupação, principalmente para aquele produtor que ou está sofrendo com um atraso nos seus trabalhos de campo, nos seus trabalhos de colheita, ou até mesmo com a sua dificuldade de escoar, até conseguiu colher a sua soja, mas com a logística atravancada, estrangulada que nós estamos vivendo agora, essa dificuldade para escoar e planejar a segunda safra de milho e começar efetivamente a plantar, né? Exatamente. A gente teve um probleminha aqui com a nossa conexão com o Donalvan, a gente vai recuperar esses números. O que ele vem falando, né, que a gente está com esse momento no mercado nacional, ou com a formação de preços para a soja brasileira, acho que essa é a melhor forma de colocar, num momento de pouca variação. Nós temos ali o Chicago caminhando de lado nesses últimos dias da semana, já tendo tido bastante volatilidade nos últimos dias e tendo essa compensação via prêmios. Então, as variações no interior do Brasil, elas são limitadas, são contidas, porque nós temos essa balança quase que equilibrada. Por isso, para o produtor que está de olho nessas decisões, pode ser, de fato, um momento um pouco mais oportuno. Segurar a soja para avançar com a comercialização também um pouquinho mais à frente vai custar dinheiro. Então, o produtor vai ter que refazer as suas contas, entender como isso vai impactar na sua margem. E o que dizia também o Donalvan, um pouquinho antes da gente perder a conexão com ele, já ele vai estar conosco de novo, é sobre essa rentabilidade da segunda safra de milho. Já vem sendo uma preocupação de outros profissionais que nós temos ouvido aqui, justamente porque temos um atraso no plantio dessa segunda safra de milho, que traz essa preocupação. Não é isso, Donalvan? Você já está de volta conosco, né? Isso, estou de volta, Caí. Perdi o sinal aqui. Mas exatamente isso, Carla. É um momento muito desafiador e é premente. Nós temos que falar de fluxo de caixa, principalmente entrando na safrinha agora.
Teve-se um colchão para fazer isso no ano passado, e muitos produtores decidiram fazer essa armazenagem para tentar um preço melhor, mas essa conta não foi bonita para todo mundo, tá? A gente teve sim preços que subiram no final do ano, mas teve preço muito parecido com o começo do ano se eu fazer carrego financeiro disso e se eu colocar o custo de armazenagem. Só que mesmo assim, o pior não foi o preço em si, o pior foi a falta de capacidade financeira durante esse tempo. Então, é que o produtor agora vai ter que fazer mais essa conta, olhar para frente e nunca foi tão necessário que o produtor rural utilize a Bolsa de Valores, que seja Chicago, mas no milho aqui a Bolsa Brasileira B3, né, nós conseguimos fazer boas operações. Nunca foi tão necessário que o produtor olhe para esse mercado financeiro, mercado de Bolsa de Valores, de derivativo, para fazer suas proteções. Isso eu digo porque o produtor rural ele falou, tá bom, eu tenho que fazer contratos antecipados para me proteger, só que esse contrato fechado em reais por saco. E esse contrato fechado em reais por saco, ele gera uma obrigação de entrega física. E o que ele pode fazer com o mercado futuro ele pode sim fazer obrigação com entrega física, mas ele pode se proteger contra a queda de preço no futuro. Gosto muito de falar disso porque isso é uma das grandes estratégias. Ele não gera obrigação de física, mas ele se protege quanto o preço. E se subir, ele tem aquele produto ali, e caso ele produza, e o preço subir, ele tem um produto para comercializar. E se o preço cair, ele já está protegido. Então, são estratégias que têm que ser utilizadas de acordo com o momento que a gente vive. Igual agora, você bem colocou, janela de safrinha literalmente indo por água abaixo. Então é um risco de produtividade. Cada dia que você demora para plantar, você tem produtividade menor no campo, então você não sabe estimar direito o que você vai produzir. Então, dá para fazer os contratos a termos, para quem já fechou, tudo certo, ou os barters que são necessários aí também, que é uma grande fonte de crédito, né, de organização financeira e planejamento, mas utilizar o mercado financeiro, o mercado futuro aí da Bolsa de Valores é um grande instrumento para que não tenha entrega física, mas mesmo assim ele consiga proteger os seus preços. Então é um momento desafiador de colheita de soja, então até para a gente resumir, viu, cara? É um momento que está dando oportunidade para o produtor rural fechar suas contas, conseguir vender, organizar seu caixa ali, tá desafiador demais a conta, tá desafiador com frete, questões logísticas são muito complicadas, mas o preço ainda continua dando algum suporte. Como eu falei, bom, a esperança é de preços altos, a gente sempre espera por melhores preços, mas isso é um risco muito grande para poder correr nesse momento. Inclusive, aí, de novo, a gente tem ferramentas no mercado financeiro que podem ser utilizadas para isso, que não, ele não fique sem esse fluxo de caixa nesse momento. E comece a pensar nessa safrinha, que inclusive o preço do milho na B3 é o maior dessa tela. Então a gente já está em R$ 73,00, R$ 72,90 nesse momento. É um preço relativamente alto, nunca chegou nesse patamar lá na Bolsa Brasileira, na B3, então é um momento que às vezes ele consegue fazer seus travamentos, já pensando o que ele vai conseguir plantar, seja de milho, seja de sorgo, e consegue começar a fazer suas proteções financeiras e não deixar para o momento da colheita da safrinha pensar o que eu tenho que fazer agora, ainda dá tempo, vai ter fôlego, não vai, vai entrar muito milho, não vai, o preço vai cair. Esse planejamento, sua exposição ela vai diminuindo de acordo com o que você vai chegando próximo à colheita, isso dá tranquilidade para o produtor. Agora uma coisa, dona Alvan, quando a gente olha para a Bolsa de Chicago e vê esse mercado meio lateralizado, isso pode também, em algum momento, trazer uma, uma mudança, uma sinalização diferente para a formação de preços aqui no Brasil? Pode ter alguma coisa no radar ali da Bolsa de Chicago que pode fazer com que os preços tomem uma direção que nesse momento a gente não está esperando? Olha, eu acho muito difícil, porque eu acho que o maior impacto em relação de novo, voltando no começo da conversa, preços nominais, pensando em Brasil, eu sei que você acabou de falar de lateralização de Chicago, o que eu estou vendo é uma baixa influência de Chicago em relação aos preços nominais. Então, nesse momento, eu acho difícil a gente ver grandes mudanças por causa de Chicago. Então, parece que vai ficar lateralizado, tem aquela regrinha lá de quantidade de o preço da soja dividido pelo preço do milho, está perto ali dos 2 que o pessoal gosta de olhar, 2,3, né, que é o limite grande ali para poder plantar soja, mas eu acho que Chicago impacta menos agora, não é que não impacta, mas ele impacta menos do que a própria colheita. Muitos economistas dizem aí que o preço não aguenta uma grande oferta. E o que a gente está vendo agora, Carla, eu queria falar isso para todos os produtores e tomarem muito cuidado, porque nós temos grandes analistas, renomados analistas, só que a gente vê muito viés na informação. Então, muitas notícias que estão sendo disseminadas, às vezes você fala de quebra e a notícia de quebra fica muito forte, e outros já falam notícia de abundância de produção, também muito forte. Então, fica difícil você definir uma tendência, você definir o seu negócio, sua lucratividade, a sua vida,
em cima, às vezes, desses ânimos exaltados. E a notícia ela está chegando muito antes do fato. A gente fala que o mercado Isso é precifica no verdade. boato e ele corrige no fato. É isso mesmo. Então, tá tendo muito boato e a gente tem boato para tudo quanto é lado, como você bem colocou, é guerra, é contexto geopolítico nesse momento, oferta e demanda. E até a oferta e demanda está um pouco complicado da gente ver, porque quando a gente vê órgãos oficiais, você vê uma Conab, é diferente de um SDA. Poxa, peraí, o USDA falou de diminuição de produção, a Bolsa da Argentina e o próprio SDA falou de diminuição de produção da Argentina, mas não falou de diminuição dos estoques globais. Então está um pouco difícil de fazer essa análise. E por isso, enquanto estrategista, eu gosto muito mais de olhar para dentro de casa e ter esses cenários mais como tendência para tomada de decisão e não simplesmente tomada de decisão do negócio inteiro. Então, eu não acho que Chicago vai ditar tanto a regra nesse momento, é muito mais uma questão de oportunidade olhando para o ano que vem. E nesse momento agora é mais você fazer as vendas, olhando para a sua margem de lucro, cuidando de fluxo de caixa. Quem consegue guardar, quem consegue esperar e consegue fazer isso, excelente. Mas no curto, médio prazo é difícil ver uma ascensão de preço sem uma notícia grande no mundo, sem uma grande inovação. Claro que é difícil porque a gente olha o seguinte: Chicago e Trump e Xi Jinping lá toda hora é uma notícia diferente, depende da cabeça de alguém que acordou do vento virado, como diria minha mãe, e fala alguma coisa diferente, o mercado vira. Isso é muito difícil para a gente. Por isso que eu gosto muito de olhar mais para dentro de casa e com os preços que a gente está tendo. Então, tem estratégia para fazer com bolsa? Sim. Não acho que Chicago agora vai ser um grande determinante para o rumo do preço em reais por saco para quem depende de reais por saco. Acho que olhar para... Gostei muito dessa sua mensagem final. Vamos olhar para dentro de casa, porque lá eles estão se resolvendo ainda, é verdade. Dona Alvan, quero muito te agradecer pela companhia hoje, meu amigo. Análise muito completa e muito focada no nosso mercado, no nosso produtor. Sempre bom ter você com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Volte mais vezes para a gente continuar atualizando essas informações e vamos falar mais desse milho, viu? Vou colocar aqui na nossa pauta para a gente falar mais desse milho e entender como vai ser a nossa rentabilidade e o nosso fluxo de comércio para a segunda safra de milho, que acho que vai nos chamar bastante atenção. Obrigada mais uma vez. Obrigado eu. Que Deus abençoe a nossa safra, abençoe os produtores rurais e Amém. todos nós que estamos do agro. Grande É isso abraço. mesmo. Um abraço para você, meu amigo. Bom trabalho, bom restinho de semana. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Coisa boa é esse perfil de analista e, graças a Deus, Notícias Agrícolas é marcado por essa pluralidade de análise. Então, hoje o Dona Alvan vem com uma análise muito focada no produtor brasileiro e em todos os momentos da sua fala, ele destacou muito a importância de se olhar para dentro de casa e olhar para a sua margem. Nesse momento, o preço se movendo pouco no interior do país, com Chicago nessa lateralização, cedendo um pouquinho, e esse olhar para os prêmios, que estão subindo por uma dificuldade de originação de soja. Então, olhar para dentro de casa quer dizer olhar para a sua margem, o que está significando nesse momento o mercado para você. Então, essa análise muito completa do Dona Alvan Maia, CEO da Fox Grãos, ela vem para te amarrar esse entendimento de como tem sido essa semana para a formação dos nossos preços aqui no Brasil, principalmente. O mercado brasileiro se destacando bastante essa semana. Vamos ver como ficaram ainda assim as cotações lá na Bolsa de Chicago. O mercado fechou, como eu falei, estável, mas com leves altas. O contrato março, 10 dólares e 30 centavos por bushel, 2 pontos, mais 25 de alta. O maio, 10 dólares e 47, subindo 1 ponto, mais 25. Julho, 10 dólares e 63, 1 ponto de alta. E o agosto, 10 e 60, 1 ponto e meio de ganho. Preços do milho agora. No milho, leves altas também. Em março, 4 dólares e 93, 3 pontos de alta. O maio, 5 dólares e 5, 1 ponto mais 75 de ganho. Julho, 5 dólares e 8, com 1 ponto mais 25 de alta. E o setembro, subindo 0,75, vai a 4 dólares e 74 centavos por bushel. Concluindo com os preços do trigo agora. O trigo também fecha com leves ganhos. Março, 5 dólares e 77, maio, 5 dólares e 91, julho, 6 dólares e 3 centavos por bushel e o setembro, 6 dólares e 16, as altas, neste caso, variando entre 3 pontos e 25 e 4 pontos e 25. E o dólar vai terminando ou caminhando para terminar com 5,77, uma pequena alta de 0,06%, depois de uma baixa de ontem, quando o mercado fechou a 5,76. Então, esperando aí
ou recuperando um centavinho, vai terminando o dia com 5,77. A gente conclui por aqui o nosso boletim do fechamento de mercado da soja, mas já Alexander Horta está na sua tela com o fechamento completo dos mercados para você terminar bem o seu dia, sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente se vê amanhã no Bom Dia Agronegócio a partir das 8 horas da manhã. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.